Gênesis, capítulo 7, nós vamos ler dos versículos 1 até o 12. Gênesis, capítulo 7, versículos 1 até o 12. Se achar, você diz assim: eu quero é Deus. Cantei demais essa música. Eu quero é Deus. Amém, meus irmãos? Gênesis capítulo 7, versículos de 1 a 12, mesmo assentados, mas com reverência à palavra do nosso Deus, diz assim o texto: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Deus, nós te pedimos que a Tua palavra fale ao nosso coração essa noite, que o Senhor, ó Deus, aplique tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento, ó Deus, para a nossa edificação, e que saímos daqui, ó Deus, encorajados para uma vida de obediência, para uma vida de total e completa confiança no Senhor e nas Suas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem de hoje, da nossa série Princípio, já estamos no capítulo 7, Gênesis, desde o capítulo 1, temos exposto esse livro tão especial, tão importante para a nossa vida cristã, que é Gênesis. O título da mensagem de hoje é Preservados pela Confiança. Vamos dizer isso? Preservados pela Confiança. Ou seja, na semana passada falamos preservados pela aliança e falamos sobre como aquilo que estava acontecendo no mundo da geração de Noé e aquilo que Deus estava fazendo envolvia um processo de aliança entre Deus e Noé, entre Deus e a família de Noé. Agora vamos falar sobre como a confiança de Noé e de sua família fez com que eles fossem preservados dessa catástrofe tão grande, de algo que nunca teve precedente, nem antes, nem depois houve algo tão parecido, onde o Senhor resolveu destruir a terra, resolveu destruir todo ser que respira que havia naquela ocasião. Como a gente tem falado, a história de Noé é uma história de preservação, modelo para nós. Além de sabermos que a história que é narrada aqui no capítulo 7 é sobre algo que de fato aconteceu, nós cremos na veracidade, na facticidade da história de Noé, que ele de fato é um personagem que existiu e que essa história toda não é apenas uma alegoria, uma história para a gente aprender alguma coisa. Não, Noé existiu, a família Noé existiu, o dilúvio de fato aconteceu. Além de crermos nisso, sabemos também que a história, aquilo que aconteceu com Noé, é um exemplo e um modelo para nós hoje. Temos repetido várias vezes enquanto falamos sobre essa história que a geração de Noé é um exemplo para a geração da volta de Cristo.
E quem disse isso foi o próprio Jesus, ao afirmar que os últimos dias seriam como nos dias de Noé. As pessoas elas estariam fazendo aquilo que as pessoas faziam na geração de Noé. E que assim como aquela geração foi pega de surpresa pelo dilúvio, a geração do fim dos tempos, a geração dos últimos dias, será pega de surpresa pela volta de Cristo. E a história de Noé é sobre preservação. Como podemos ser preservados? Olhando para o nosso contexto hoje, o que nos preserva deste grande dia que nós aguardamos e o que preservou a família de Noé? Há um paralelo muito claro a respeito daquilo que eles viveram e do que nós vivemos hoje. Quero trazer aqui então duas coisas para nós pensarmos a partir de duas porções desse texto, os versículos 1 a 5 e os versículos 6 a 12. Na primeira porção nós temos uma quantidade de dias que é mencionada, que são 7 dias. E depois temos 40 dias, um outro prazo de tempo que é mencionado, que é o período de chuva. Esses 7 dias apontam para a obediência, os 40 dias apontam para um novo marco na história do relacionamento entre Deus e o seu povo. Então, os 7 dias mostrando essa obediência, os 40 dias que apontam para essa mudança de paradigma. Há agora uma mudança em como Deus se relaciona com as pessoas que Ele convoca, que Ele chama, aqueles que Ele ama. Noé, o texto vai dizer no versículo 1, Noé é o único justo do seu tempo. O versículo 1 vai dizer, entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Nós lemos o capítulo anterior, fala que Noé andava com Deus, assim como acontecia com Enoque, que foi arrebatado, que foi levado ao Senhor. E, então pense no que é uma geração de uma multidão de pessoas, o Senhor olhar e dizer, só há um justo. Nesse sentido, Noé ele é um tipo de Cristo. Noé é um tipo de Jesus, porque através desta justiça que foi encontrada por Deus em Noé, o Senhor providenciou preservação de outras vidas, preservação de toda a criação, ou pelo menos de uma parcela da criação que foi preservada com Noé na arca. Então, essa justiça de Noé, nós sabemos que ela é fruto da aliança. Noé, embora ele seja um tipo de Cristo, ele era também um homem pecador. Ele era marcado por esse pecado do seu ascendente Adão. Mas ele escolheu, pela graça de Deus, viver uma vida de obediência numa geração perversa. Uma geração que tinha misturado os seus valores. E aí, quando a gente olha essa obediência, ela atinge toda a sua família. Noé é o único justo da sua geração, como o texto vai dizer, mas toda a sua família foi poupada. Isso nos ensina, meus irmãos, que é muito difícil que alguém sirva ao Senhor, que alguém caminhe com o Senhor e isso não impacte a sua família. E isso não gere resultados dentro da sua casa. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou que nós conheceremos as pessoas pelos seus frutos. E um dos frutos que precisa ser identificado na minha e na sua vida de busca do Senhor é como a nossa vida de adoração a Deus impacta a nossa casa. Esse é um fruto que precisa ter. Noé era justo e Deus não salvou apenas Noé. Sim, você é o bom e eu vou salvar só você e vou brotar de você como eu fiz. Porque Deus podia fazer isso. Vou tirar mais uma vez ali, como fiz com Adão, e vou gerar um outro esposo para você e vou matar todo mundo. Mas não, a justiça de Noé preservou a sua família. Porque pode ter certeza, Noé não era apenas um justo fora de casa. Noé era justo dentro da sua casa. Era um servo do Senhor dentro da sua casa. Era alguém que temia o Senhor dentro da sua casa. E eu sei que às vezes dentro da nossa casa é o lugar mais difícil de testemunhar do Senhor. E é justamente por isso que os nossos frutos precisam ser percebidos lá. As nossas colheitas de frutos para a glória de Deus precisam começar na nossa casa. Não poucas vezes eu ouvi as pessoas dizerem, eu queria que fulano fosse lá em casa como é na igreja. Eu queria que fulano fosse assim lá em casa como ele é no trabalho, como ele é com os amigos dele, ou como ela é quando está com a família. E ouvir frases como essa mostra que às vezes a gente tem fracassado em sermos justos, uma vida de justiça diante de Deus de forma completa. Preserve a sua casa através de uma justiça que vem pela fé.
Através da fé que o Senhor derrama no seu coração, no meu coração, nós podemos dar testemunho dessa aliança que se estende para a nossa casa. Temos trabalhado nos domingos sobre a temática de famílias fortalecidas, e famílias fortes começam assim, com pessoas que servem ao Senhor e que dão testemunho na sua casa. Eu já falei do testemunho de Maíra, minha esposa, várias vezes, mas Maíra foi a primeira pessoa da sua casa que entregou a vida ao Senhor Jesus, que começou a caminhar com Cristo. E durante algum tempo ela ouvia brincadeiras, ouvia piadas dentro de casa, mas em nenhum momento ela deixou de dar fruto. Às vezes a gente vive com textos em que há pessoas na nossa casa que não servem ao Senhor, que não temem ao Senhor. E a resposta devida não é a discussão. A resposta não é a raiva, não é a cara fechada. A resposta é fruto. É os seus familiares, as pessoas que convivem com você, dizerem: realmente Jesus fez alguma coisa na vida daquela pessoa. Realmente Jesus fez alguma coisa ali, porque eu conheço. É minha família. E eu sei que houve uma mudança. Eu sei que os frutos são diferentes. Isso aconteceu, Maíra pode testemunhar que os frutos foram vistos. E no tempo oportuno, cada uma das pessoas da sua família pôde também conhecer esse mesmo Jesus que ela professava. Às vezes você precisa suportar as piadas, precisa suportar as brincadeiras, precisa suportar as críticas, precisa suportar as ironias. Vai de novo para a igreja. Aqui a gente nem tem muito do que ser acusado, né? Que temos 2 cultos na semana, contando com os jovens 3 cultos. Nem tem muito do que ser acusado, mas eu sei que às vezes, mesmo na realidade onde a gente não é tão ativista, como no caso da Igreja Nazarena de Caruaru, você talvez ouça das pessoas, dos amigos: lá vai o santinho. Pense na oposição. A gente mandou um devocional. Quem recebeu o devocional hoje sobre oposição? O Maná. Imagina quanta oposição Noé precisou suportar. Construindo uma arca do tamanho de um navio petroleiro. Passando piche na arca. Ah, não, foi Deus que mandou. Que Deus? Não, a gente não representa esse Deus através de uma imagem. Ah, beleza, fera. Vai lá. Pacientemente obedecendo ao Senhor. Ah, mas por que você está fazendo? Não, porque Deus me disse. Ah, esse Deus que você não vê. Desse Deus que eu não vejo me disse que vai vir um dilúvio sobre toda a terra e não vai sobrar ninguém. Continua aí, fera. Nós precisamos ser justos também, obedientes em nossa geração, meus irmãos. Você é o único justo que encontrei nessa geração. Mas olha o que o texto vai dizer, que coisa interessante. É que nesses versículos é como se Deus estivesse, através do dilúvio que vai vir, trazendo de volta aquele caos. Nós lemos em Gênesis capítulo 1 que no princípio criou Deus os céus e a terra, ora a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, mostrando que havia ali alguma coisa sem organização, né? Trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, não havia uma criação como nós conhecemos hoje, um cosmos, estrelas, sistemas solares, né, planetas, não havia nada disso. E pela palavra do Senhor, todo esse caos é organizado. Agora, por causa do pecado, é como se esse caos que está acontecendo no coração e na desobediência dos homens, Deus vai dizer, os homens estão trazendo esse caos, como a gente falou semana passada, né? A expressão, o homem que eu criei arruinou a terra, portanto eu vou arruinar o homem. A gente vai falar mais um pouquinho sobre o significado disso, dessa justiça retributiva de Deus, mas é como se Deus estivesse dizendo com essa sentença de destruição da humanidade: eu vou trazer as coisas de volta para o estado que elas tinham antes. Eu vou trazer o caos de volta. Eu vou trazer esse estado onde a terra toda vai estar submersa, sem forma. Vidas sendo ceifadas por causa de onde chegou o pecado, por causa de onde chegou a maldade do ser humano. E nós vivemos dias em que essas coisas também se aproximam. Apocalipse, ele menciona
as trombetas, menciona taças, que são símbolos da ira de Deus sendo derramada, da justiça de Deus contra todo o pecado que acontece. Tem pessoas que olham para a maldade no mundo, para a fome, para as desigualdades, para as coisas tristes e terríveis desse mundo, e ficam se perguntando, cadê Deus nessa história? Deus está olhando cada injustiça, e um dia Ele derramará toda a sua ira contra toda a maldade que foi praticada no mundo. Você pode ter certeza disso. Deus não deixará nenhuma injustiça impune. Deus não deixará nenhuma maldade, nenhuma desigualdade, nenhuma opressão. Mencionamos aqui a questão da fome na oração, dos órfãos. E a Bíblia fala, Deus assentado em seu trono, Ele é Pai dos órfãos. O que é que você acha que Ele vai fazer com esse mundo injusto, perverso e mau, que abandona, que mata e que despreza crianças aos milhões? Deus é justo, meus irmãos. Não pense que a gravidade do que está o mundo hoje, em cada uma dessas áreas que a gente vê, que Deus vai deixar passar essas coisas. Ele não deixou na geração de Noé e Ele não deixará no final de todas as coisas. E aqui há uma questão muito interessante. Deus está trazendo esse caos, mas dele, através dessa família, Ele vai recriar a terra. Ele vai recriar todas as coisas. A promessa para Noé, para a sua família, é que mesmo quando tudo parece perdido, tudo parece que vai ser um caos, Deus é rei mesmo sobre essas coisas. Deus governa mesmo sobre coisas que a gente não consegue mensurar, medir, imagina. O texto mais à frente vai dizer que as montanhas mais altas foram cobertas, até acima delas a água. Que confusão, que caos, que coisa desordenada, que juízo tão severo. Mas Deus é governante mesmo sobre essas coisas. Pastor, minha vida está um caos. Deus governa também sobre o caos. O caos, para os homens, é plenamente controlável para Deus. Situações que talvez ali para Noé e sua família com certeza fugiam do controle, nunca fugirão do controle de Deus. E às vezes Ele permite que fujam mesmo do nosso controle para a gente perceber quem é que governa de fato as coisas. Então, durante esse prazo de 7 dias que Ele dá à família, esses animais eles vão chegando. Ele diz, leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro. Eu sei que você sabe que na lei de Moisés havia animais que eram considerados puros, que podiam ser consumidos, inclusive, usados, utilizados em sacrifício, e havia animais que eram considerados impuros. Por que essa diferença de 7 para 1? 7 casais de animais puros e um casal apenas de cada espécie de animal considerado impuro. Primeiro, já fica claro que, apesar de Moisés estar escrevendo isso, na época de Noé, ou seja, no período de Noé, já havia esse conhecimento de quais animais eram considerados puros, aceitáveis em um sacrifício e quais não eram. Então, muito provavelmente, essa quantidade maior é para que tanto, alguns vão dizer que durante o período do dilúvio, nos meses em que aconteceram o dilúvio e a arca esteve flutuando, aconteceram sacrifícios, e outros vão dizer que eles foram interrompidos e que, após voltarem para a terra, aí então Noé voltou, na verdade, a sacrificar. Mas o fato é que, provavelmente, essa quantidade maior de animais puros que Deus envia para a arca é para que a adoração não seja interrompida. É para que o culto ao Senhor continue sendo prestado. Isso nos diz muita coisa, meus irmãos. A gente, às vezes, olhando para a nossa própria realidade, a vida fica um pouquinho bagunçada, às vezes, a rotina, entra novas coisas. Esses dias, até estive comentando com alguns irmãos e quero até pedir aqui publicamente que os irmãos estejam orando pela minha vida, pela vida do Júlio. Esse mês de abril nós assumimos a coordenação do seminário pentecostal aqui de Caruaru e temos organizado as coisas, compreendendo, e isso tem demandado bastante tempo, pensar, bater cabeça, conversar, alinhar coisas com o Júlio. E nesse processo minha rotina ela deu uma bagunçada. Eu vinha com uma rotina específica e aí com essa mudança precisei fazer alguns ajustes na rotina. E é incrível como no meio do caos, no meio da bagunça,
o nosso coração é tentado a deixar a adoração de lado. A gente diz, Deus vai entender que eu estou passando um processo, que tem muita coisa sendo ajustada. Deus vai entender se eu passar uns 3, 4, 5 meses sem fazer nada, ler Bíblia, sem ir para um culto, sem buscar o Senhor, sem orar, sem nada, porque minha vida está muito bagunçada. Deus vai entender. Mas veja, no maior caos de toda a história, na situação mais crítica de toda a história, Deus disse que a adoração não poderia parar. Sacrifícios precisavam continuar sendo ofertados. A adoração precisava continuar. O altar precisava continuar sendo um lugar de adoração ao Senhor. Os sacrifícios precisavam continuar. Então, pense isso hoje. Na sua vida de busca ao Senhor, quando alguma coisa desajusta, como é que seu coração fica? Será que a gente não fica se justificando? Senhor, você não está vendo como a minha rotina está? Você não está vendo que eu acordo cedinho de manhã? Estava conversando com a Aloísio, que esses dias andei com um rapaz na moto, ando muito, moto aplicativo, e ele disse, eu estou quase dando o tempo máximo que o aplicativo deixa. O aplicativo me dá 12 horas para trabalhar e mais umas 5 horas aí de lambuja, 17 horas. Talvez você esteja quase assim hoje. Mas a adoração não pode ser interrompida. O fogo arderá sobre o altar, foi a orientação que foi dada para Moisés no tabernáculo, e não se apagará. Amém, meus irmãos? Mesmo que o mundo acabe, pastor, mesmo que o mundo acabe, porque aqui o mundo estava acabando. E a adoração continuou. A vida de adoração familiar continuou. Então pense sobre isso. E o que marca esse período de 7 dias em que Deus está ajustando as coisas para, enfim, vir o dilúvio, é o versículo 5 que diz, repete, na verdade, a expressão que está no capítulo 6, versículo 22. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Meus irmãos, acho que você deve ter pelo menos assistido um filme sobre fim do mundo. Ou fim do mundo de alienígena, ou fim do mundo de destruição de coisa natural assim, Eu lembro aquele filme 2012, aquela polêmica que foi, porque tem um calendário maia que diz que o mundo vai se acabar em 2012. Aí eu fui assistir o filme, e quando terminou o filme, eu disse que filme chato, por que o povo está com a polêmica nesse filme? Mas uma coisa que é muito comum nesses filmes, principalmente quando é coisa de alienígena, que tem aquele do Will Smith, que é bem legal, eu esqueci agora o nome do filme, é que o mundo está se acabando, as pessoas olham para uma autoridade, e agora, o que é que a gente faz? Alguém tem que dar uma resposta. E geralmente nesses filmes, nem sempre aquilo que as autoridades, geralmente é o presidente dos Estados Unidos, que eu nunca vi lugar para se acabar tanto o mundo que nem os Estados Unidos nos filmes, Vem uma invasão alienígena, vai para onde? Para os Estados Unidos. É um lugar especial. O que a autoridade vai dizer? E nem sempre as soluções são as soluções corretas, algo sai fora do plano, os alienígenas tinham um contraplano, ou então não dá para aguentar aquele desastre natural, ou então não dá para fazer e o mundo se acaba e é isso mesmo. Mas desta vez que o mundo se acabou, as orientações vieram da maior autoridade de todas. E o Deus que está permitindo que essa catástrofe aconteça, Ele dá todas as orientações para que Noé e sua família saibam quem de fato está governando aquela situação. E o texto fala inequivocamente, Noé fez tudo como o Senhor tinha lhe ordenado. Meus irmãos, esse versículo poderia ser chamado de uma definição de obediência. Porque a obediência que a gente tem experimentado nos nossos dias é uma obediência de termos. A gente tem achado que obedecer ao Senhor é como se fosse firmar um contrato. A gente quer comprar um terreno, quer comprar uma casa, e eu digo, pronto, a sua parte é essa, a minha parte é essa. Quando Deus chega para a família de Noé, não é assim que acontece. Não é Deus dizendo, olha, eu vou fazer isso aqui, e você tem que fazer isso aqui, e aí Noé coloca os termos, diz, não, Senhor, minhas condições são essas, eu só entro na arca se o Senhor fizer assim, ou se o Senhor fizer assado. Não, é unilateral, é Deus dizendo o que fazer,
como fazer, é Deus, o próprio Deus, mandando os animais até essa arca, e Noé simplesmente obedece. Tanto é que eu ouvia nas minhas aulas de escola bíblica dominical, quando eu era um junior, que são as 4 letras mais difíceis de um cristão aprender. O-B-D-C. Ou sequência de letras difíceis. Porque, às vezes, a nossa obediência a Deus, ela é uma obediência nos nossos termos. A gente passa por situações em nossa vida, né, que são caóticas, já que a gente está falando de caos. E a gente diz, Senhor, ok, eu estou tentando aprender com esse processo, mas faz desse jeito. Por que o Senhor não usa aquela pessoa para falar dessa forma? Por que o Senhor não muda um pouquinho aqui essa circunstância? Por que o Senhor não ajeita aqui para que eu possa passar, Senhor, por isso aqui? Obediência não tem termos. Se nós dizemos que Deus é o Senhor, se nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, só tem uma palavra que a gente diz para o Senhor. Qual é a palavra que a gente diz para o Senhor? Sim. Sim, Senhor. Já assistiram o filme Sim, Senhor? Do Jim Carrey? Pronto. A gente tinha que ser mais ou menos daquele jeito ali para o Senhor. Sim, Senhor. Claro que às vezes a gente não consegue discernir aquilo que vem do Senhor e aquilo que vem dos homens. Mas se a gente tem algo muito distinto no nosso coração, através da palavra do Senhor, e ela fala, faça isso, a gente faz. Porque obediência... Não, isso está mais na frente, vou dizer agora não. Noé não acrescentou nem retirou nada daquilo que Deus ordenou. Deus deu orientações muito claras a respeito da estrutura da arca. Tem que ter tantos metros, tantos centímetros a madeira, tem que passar o piche. Noé fez, o texto diz, exatamente. Sem tirar, nem pôr. Uma verdadeira igreja e um verdadeiro cristão, eles são identificados como aqueles que olham para as palavras do Senhor, olham para a palavra, olham para as ordenanças, para os mandamentos da palavra e nem acrescentam, nem retiram. A respeito de Apocalipse, João, que é aquele que escreveu o texto de Apocalipse, diz que aqueles que retirassem algo do que foi escrito naquele livro de profecia, seriam retirados deles as bênçãos. E aqueles que acrescentassem, seriam acrescentados a eles o castigo. Jesus, ele foi um crítico dos líderes religiosos da sua época, porque eles acrescentavam coisas que não tinham a ver com a vontade de Deus. Pelo contrário, ao fazerem esses acréscimos, eles pervertiam o mandamento. Jesus condenou os mestres da lei dos fariseus dizendo: vocês pervertem o mandamento ao dizerem que se alguém tem algum valor em que poderia honrar o seu pai e a sua mãe cumprindo o mandamento, essa pessoa pode dizer, isso aqui é corban, que era um tipo de oferta que era dada ali para a manutenção do templo. Então, por causa dessa lei que vocês criaram, vocês desobrigam alguém de honrar o seu pai e a sua mãe. E aí Jesus, hipócritas, vocês se assentaram na cadeira de Moisés, ou seja, eles eram legítimos sucessores de Moisés, no sentido que eles tinham a responsabilidade de ensinar a lei para o povo, mas eles impediam o povo de conhecer a vontade de Deus, porque acrescentavam leis humanas. E onde há acréscimo, dificilmente haverá obediência. Por que, meus irmãos, a reforma protestante aconteceu? Porque houve um processo lento e gradual, onde a igreja que deveria manifestar a vontade do Senhor começou a acrescentar. E toma esse tipo de adoração. E acender vela. E não sei o quê. E agora tem um cabeça de toda a igreja que é fulano de tal. E agora tem isso. E agora tem que orar pelos mortos. Acrescentar. E o que a reforma foi só a escritura. A escritura é a nossa regra de fé e de prática. De modo que ninguém, grave isso, ninguém pode dizer nada para além, nada para menos daquilo que a escritura afirma. Ah, mas foi o apóstolo fulano de tal. Eu nem quero falar o que aqui a Bíblia fala sobre apóstolo. Pode ser quem for. A nossa autoridade vem da Escritura. Lutero, quando foi pressionado na dieta de Worms, que foi um processo onde vários livros, inclusive livros dele, foram queimados, foram censurados,
Ele é colocado diante de um tribunal e as pessoas ali naquele contexto falam, você revoga, você se distrata, você se retrata, na verdade, daquilo que você escreveu. E numa primeira noite, Lutero treme na base, ele passa uma noite lutando com o diabo, com todo mundo, né? Você gostou, tem textos que falam, né? Ele diz, no filme, né? Também traz muito essa perspectiva. Você gostou de me ver calado, né, diabo? Aí no outro dia ele é apresentado de novo a esse mesmo tribunal e corajosamente ele diz, a não ser que eu seja convencido pela simples exposição da Escritura e pela razão, jamais revogarei aquilo que escrevi. Que o Senhor me ajude. Então, se a nossa consciência, como ele mesmo dizia, é cativa da palavra de Deus, nós podemos contar com o favor do Senhor. Obediência está diretamente conectada àquilo que nós consideramos palavra de Deus ou não. Se nós atribuímos a homens palavra de Deus, a nossa obediência ela é baseada nos homens. E aquilo que nós obedecemos não é a Deus, são aos homens. Deus quer uma igreja que seja obediente a Ele. A palavra dele. Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Sem sugestões, sem dizer, Deus, por que não faz por esse caminho? Sabemos que a sabedoria dele é infinita em tudo que faz. E nos versículos restantes nós temos um outro prazo que é mencionado, que é um prazo de 40 dias de chuva. É mencionado ao final, né, dessa porção do texto, que é no versículo 12. E eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Em primeiro lugar, a precisão. Veja, nós estamos falando de uma data muito importante. E para enfatizar que estamos falando de um relato que aconteceu, um fato histórico, Moisés, ele traz uma precisão assustadora. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé e seus filhos, sua mulher e suas mulheres, e as mulheres e seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Versículo 11. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias. Estamos lidando com um registro. Moisés está fazendo questão de registrar o que está acontecendo aqui e para que as pessoas tivessem convicção desse relato como um relato factual, como algo que de fato aconteceu. Mas eu quero chamar a atenção também para o versículo 7. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Eu quero chamar a atenção para essa expressão. Por causa das águas do dilúvio. E que mostra que mesmo em meio à obediência nós temos as nossas fraquezas. Noé e sua família tinham as suas fraquezas. Uma forma mais literal de ler essa expressão, por causa das águas do dilúvio, é colocada da seguinte forma, fugindo das águas do dilúvio. Ou seja, embora Deus tenha dado para eles um prazo de 7 dias, é uma possibilidade muito grande, por causa dessa expressão no original, que Noé e sua família esperaram até o último momento. E quando o caldo literalmente começou a entornar, foi que eles emburacaram na arca. Não sabemos exatamente por que isso pode ter acontecido. Talvez havia algum resquício de esperança de que a sentença de Deus não acontecesse de fato. E aí quando eles viram o negócio acontecendo, rapaz, vamos entrar. Partiu. Talvez a imaginar que toda a raça humana fosse extinta no coração justo, não era um homem. Como eu e você, era um ser humano. Ele imagina toda a raça humana daquele período sendo extinta. Talvez havia ali um senso de querer que escapasse mais alguém. Mas o fato é que essa expressão deixa entender que Noé, assim como Ló, nós vamos ver isso acontecendo com Ló. A gente lê apressadamente o texto de Ló, ou então lê apressadamente esse texto, e acha que Ló, assim que ele recebeu o comando dos anjos, ele foi-se embora, né? Mas não. A Bíblia diz que os anjos insistiram. Na verdade, os anjos os expulsaram de Sodoma e Gomorra, porque eles sustentaram. Vamos embora, a cidade vai ser destruída, não vai sobrar ninguém, vai cair fogo do céu. E eles lá. Chama os parentes de vocês. Eles vão chamar, a Bíblia vai dizer que Ló chama aqueles que iriam casar, seus genros, aqueles que iriam casar com suas filhas. Olha, a cidade vai ser destruída, e o texto fala que eles pensaram que era brincadeira de Ló. Olha que brincadeirinha. E vai amanhecendo, e está passando a noite, e os anjos vão-se embora. E a Bíblia diz que eles expulsam. Ló diz, não, se eu for longe demais, eu não vou conseguir suportar, me deixe ir para aquela cidadezinha ali, mesmo que ela seja muito pequena. Eles disseram, não, a gente não vai destruir a cidade, vai.
paciência de Deus com Ló e a paciência de Deus com Noé. E a paciência de Deus comigo e com você. Nós somos humanos. Às vezes nós vemos determinadas coisas que Deus fala e que Deus diz que irá fazer. A gente fica, Senhor, mas vai ser assim? Não vai? Hesita, para um momento, reflete, pergunta, pede conselho. Imagina Noé na sua humanidade. Minha gente, estamos falando de algo estrondoso. E Noé pensando, os últimos dias, Deus disse que daqui a 7 dias vai acontecer. E os animais já estão chegando. Meu Deus, será que vai ser mesmo? Até que começa a chover. Gotinha caiu. A Bíblia fala que nos versículos posteriores que as comportas do grande abismo se abriram. Então vem inundação de cima e de baixo. Não há mais o que fazer. Realmente o Senhor irá destruir. Corre! Salve-se quem puder. Salve-se quem Deus disse que podia. Correm todos para a arca. E o texto vai dizer... E depois, cadê? No dia em que Noé completou 600, e a chuva... Sim, casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais, pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Há 2 coisas aqui. Assim como Deus trouxe os animais para que Adão... há 2 paralelos, na verdade, alguns paralelos com outros textos da Escritura. Primeiro, são esses 7 dias. Olha que curioso, assim como Deus em 6 dias e no 7º descansou, criou a terra e todas as coisas, 7 dias foi o prazo para Deus destruí-la. Assim como Deus trouxe os animais para que Adão desse a eles nome, Ele trouxe esses animais para que eles fossem preservados pela confiança que Noé teve. Mesmo talvez tendo algum momento de vacilar, mas pela confiança que Noé teve na promessa e na palavra de Deus. E assim como em outras passagens da Escritura, temos aqui um prazo de 40 dias sendo mencionado. E como eu falei, esse tópico diz respeito a 40 dias com um novo marco. Em primeiro lugar, a gente mencionou semana passada que é a primeira vez que o nome aliança é mencionada é na história de Noé. O capítulo anterior nós lemos. E esta aliança ela tem um período de 40 dias de chuva, em que esse mundo está sendo destruído e Deus vai fazer esse processo de aliança que vai ser simbolizado pelo arco-íris. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Mas temos outros paralelos na Escritura de Deus mudando paradigmas em processos de 40 dias. A Bíblia fala que Moisés, ele jejuou 40 dias e 40 noites quando esteve no Monte Sinai recebendo os mandamentos do Senhor através de um novo pacto que estava sendo construído com o povo de Israel. E aí, durante muito tempo, o povo é guiado pela lei de Moisés. Nós temos um outro período de 40 dias que é mencionado na Escritura, período crítico, que é o período em que Elias está caminhando até aquela caverna, em que o Senhor encontra com ele. A Bíblia fala que ele come uma refeição, e eu queria ter provado dessa refeição que Elias comeu. Elias comeu uma refeição em 40 dias, uma tirada de 40 dias com uma refeição só. Não sei se você vai fazer isso, aí no período de jejum e oração, mas tenha cuidado. E essa tirada de 40 dias ela é emblemática também porque Elias ele é talvez o representante máximo daquilo que nós chamamos de período dos profetas. Tanto é que Moisés e Elias aparecem na transfiguração de Jesus. Então Elias, a gente poderia dizer que ele é como que um cabeça dos profetas. Ele é o primeiro a trazer essa ideia de sucessão profética. Ele unge Eliseu como seu sucessor no ministério profético. A Bíblia fala que ele tinha discípulos. Então, temos esse período de 40 dias que poderia dizer um marco no início oficial, vamos dizer assim, de um profetismo na Bíblia. E nós temos os 40 dias de jejum e oração que o nosso Senhor Jesus passou, após receber o Espírito Santo no batismo de João, que desceu sobre ele como pomba. Jesus vence o maligno, vence a tentação, e a partir daí
ele inicia o seu ministério de pregação do Evangelho. Ele sai por todas as cidades, povoados e aldeias, pregando o Evangelho, ensinando e curando, e estabelecendo aquilo que nós chamamos de nova aliança. Deus cumpriu em Noé, em Moisés, em Elias, tudo aquilo que ele disse que faria. E o que houve da parte de todos aqueles que entraram nesses pactos, nessas alianças com Deus. A gente canta, né? Deus de aliança, Deus de promessas. O que aconteceu é que todos aqueles que participaram daquilo que Deus fez nesses marcos ao longo da história, confiaram no Senhor. E eu quero que a gente encerre esse momento hoje. Queria que você ficasse de pé. Queria que você entendesse que se nós queremos estar preservados nesse mundo que é semelhante à geração de Noé, nós precisamos confiar mais no Senhor. Só obedece quem confia. E só experimenta a fidelidade de Deus quem confia. Eu anotei aqui, na verdade. Em Noé nós temos a fidelidade de Deus e a confiança do homem em Deus fazendo um casamento. A fidelidade de Deus sempre irá se casar com a confiança que nós temos na aliança que Ele tem conosco. Eu pergunto para você, para a gente encerrar com uma oração, qual é o nível de confiança que você tem no Senhor? Será que você fica estabelecendo parâmetros? Fica negociando com Deus aquilo que Ele fará ou não? Fica negociando com Deus a sua palavra ou não? Olha para alguns mandamentos do Senhor e diz, Senhor, isso eu não tenho condições de aceitar. Olha para aquilo que Deus espera e diz, Deus, isso é demais para mim. Ou você confia que aquele que nos chama é poderoso para fazer, segundo o seu Espírito que habita em nós. Ou você confia, como Agostinho dizia, Senhor, concede-me aquilo que o Senhor me pede, e então peça o que o Senhor quiser. Confiança. Confiança de que aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la no dia de Cristo Jesus. Que Deus não deixa processos no meio do caminho. Que Deus não é um amigo de meio do caminho, que abandona, que diz uma coisa, daqui a pouco ele diz, não era bem assim não. Tem uma música do Paulo César Baruch que diz, Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Você pode confiar nas promessas de Jesus, cada uma delas, as severas, as bondosas, as difíceis de aceitar e aquelas que a gente abre os braços. Mas o que determina se nós temos uma vida de obediência ou não, é se nós temos sido seletivos ou não com aquilo que a gente obedece. Se você tem sido seletivo com aquilo que você obedece ou não da palavra de Deus, Deus está dizendo, você precisa confiar mais em mim. Porque a palavra do Senhor, e eu agora encerro de fato, diz nos Salmos, para os puros, tu te revelas puro. Para os fiéis, tu te revelas fiel. Para os orgulhosos e altivos, tu responde à altura, porque não podes negar a si mesmo. O que é que esse texto fala? Esse texto diz que Deus é recíproco. Deus é recíproco. Ele se revela na medida que o buscamos. Ele é galardoador, diz o texto de Hebreus, daqueles que creem que Ele existe. Ele é galardoador. Mas o quanto eu e você confiamos nesse Deus a ponto de obedecer irrestritamente? Feche seus olhos. Pai, nós essa noite somos chamados, ó Deus, a sermos preservados deste mundo mal, desse sistema diabólico